Bom dia, boa tarde, galera. Hoje é dia 31 de agosto de 2022. É, é o último mês que eu não sou avô. Daqui a mês que vem eu já sou avô. E Marina, né? Marina, Marina. E a escola chegando ao seu quarto ano, né? Completando agora 3 anos e 8 meses. E a gente na tradicional live, estamos aqui com a Fernanda. Eu já brinquei hoje dizendo que tem uma, uma frase de para-choque de caminhão, né? Que se a Fernanda não participar da live, não é live, né? E, Olha só. e então a gente estava conversando aqui nos bastidores, vamos colocar isso, o pessoal escutar depois, né? O pessoal vai chegando aos poucos. Era até bom mandar lá o aviso. Peraí, Fernando. Deixa eu mandar um aviso. Vai lá. Tranquilo, tranquilo. Pegar uma canetinha aqui. Então, é, o Fernando me fez essa observação, caminhando aqui com ele. Amanhã é dia de caminhar com ele. A gente caminha toda quinta-feira. Ele é o único aluno que mora aqui. E é o meu único aluno presencial. E a gente Certo. caminha toda quinta-feira, bate papo, não sei o quê. E. Átila! Olha a branqueada. Átila, eu Olha. estava aqui conversando com a Fernanda. Ela está concordando comigo também, que é o seguinte: é adequado as pessoas que participam da live ter pelo menos um fio de cabelo. Não pode ser totalmente sem fio, careca. Não quer dizer Entendeu? totalmente. A gente tá conversando sobre isso. Aí você entrou. É, Mas depois o futuro é o wireless. Rapaz, eu tô numa tocada aí eu entrei na mesma vibe dos caras do desenvolvimento, sabe? Tô tocando 4 frentes de trabalho com 4 clientes diferentes. A minha cabeça entra num cliente, entra em outro e sai em outro cliente, sai em outro assim, em uma hora eu mexo com 4 assuntos diferentes, tô ficando doidinho. Mas tá contente, me parece, né? Olha, Fernanda, quando eu estava como repórter de rua, o meu recorde foi fazer 9 matérias no mesmo dia para TV. Não são 9 notinhas de jornal, não. São 9 matérias para TV, cada uma com 1 minuto e meio, 2. Eu fiz isso num dia, num expediente, umas 7 horas mais ou menos. Então, assim, você pegar um contexto e empacotar ele numa linha do tempo e deixar isso aqui razoável, né, para um entendimento de comunicação, é um trabalho danado. Eu sei o quanto que é. Mas eu fiz muito de passar minhas 5 horas que eu passava na TV, de fazer 4, 5 matérias. E isso envolve deslocamento na cidade, né? Então, Claro. enquanto o motorista saía de um canto para o outro, eu estava escrevendo o texto. Quando parava lá, desligava o carro com ar-condicionado frio, eu gravava o áudio. Aí eu descia para fazer o restante da próxima matéria. Eu saía fazendo igual a fábrica. Então, era muito comum eu sair andando na cidade o pessoal da pauta me ligando. Da onde? Tem quantas prontas? Estou mandando o motoboy aí. Era negócio doido, né? Aqui em Brasília, eu entrei num expediente normal de ser humano, assim, tipo 8 a meio-dia, 2 às 6, entendeu? Segunda a sexta, é um negócio que
não cabia na minha agenda. Eu trabalhava todo dia até 11 horas, 1 hora da manhã, fazendo matéria. E o cara do esporte é uma aposta, porque você faz um jogo de futebol, termina 10h30, 11 horas, e se tiver alguma coisa de urgência, de polícia, você que vai. Então, os caras me pegavam lá e eu ia fazer qualquer coisa. Eu torcia para que todo mundo voltasse em paz para casa, porque eu sabia que todo mundo chegar em paz, eu não ia ter que fazer esse tipo de reportagem. Mas hoje aconteceu, por um acaso, a gente pegou uma pesquisa que estava 3 anos na gaveta, saiu o financiamento da pesquisa. Eu entrei para ajudar um amigo num projeto para colocar uma plataforma para frente, que é uma plataforma de aula por streaming, né? É uma escola virtual, no esquema daquelas de como é que chama? Como fosse um Netflix. Eu tô montando um Netflix. Olha só. E eu estou agora também tocando, ainda toco meu negócio lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Os projetos, digamos assim, mais convencionais de engenharia de software. Né? E aí eu continuo com o aplicativo, que eu fiz os aplicativos para software de, como é que chama? É uma API de segurança que a gente montou, né? Que é para você ter a comunicação segura, para o ambiente ficar fechado, hermético, né? A gente não ter essa censura, esses vazamentos de informação, a própria, como é que chama? Estabilidade do ambiente, né? Que precisa ter um ambiente estável, né? A gente funciona com uma solução que está em cloud e está on-prime, se eu consigo manter o meu cliente com a ferramenta funcionando, independente de WhatsApp, de Skype, do que quer que seja, né? Que aí, quando você usa uma ferramenta como essa que a gente está usando aqui, o Google processa e vê o que interessa do negócio, né? O Google é um grande Newton, Nepu. O Newton copiou tudo que o Tesla fez que prestava e botou no nome dele. Então, os caras não são bestas de oferecer um serviço de graça pra gente, não. Eles ficam pegando as ideias, né? Análise comportamental, análise de sentimento, tá tudo rolando aí. E o que a gente faz lá é nesse sentido, né? De deixar o ambiente fechado, como se fosse totalmente papo de cozinha mesmo. Então, eu tenho uma ferramenta chamada papo de cozinha, por assim dizer. É um ambiente caixinha fechada, onde o pessoal conversa o que precisa conversar é um conselho, né, de diretores que precisam tomar decisão, e eles não vão tomar decisão na pandemia. Eles queriam um ambiente para eles, independente deles ficarem viajando, né? Aí o conselho precisa ficar viajando. A reunião em São Paulo, vai-se embora. 18 pessoas fazendo a reunião em São Paulo. Não cabe mais, né? Não. Então, assim, pega a tua verba da Gol, pega a tua verba do hotel, e eu cobro menos da metade, tu paga para mim. Olha só. Bacana. Bacana. O que eu tava conversando aqui, que a gente, antes de tu chegar, eu tava fazendo aqui falando que o Fernando fez um comentário, falou, pô, tuas matérias, teus artigos estão diferentes, estão mais profundos, estão mais interessantes. E eu falei, cara, Fala, doutor Tomic. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo bem, prazer receber. Tudo bem, todos. Então, eu estava aqui conversando aqui, eu estava contando, né? Então aí o Fernando fez esse comentário. E aí eu estava conversando com a Fernanda que eu estou trabalhando, e isso tem a ver com o assunto nosso, eu tô me relacionando melhor com o meu criativo. E eu estou aprendendo como é que ele funciona. Porque o importante aí, no caso aqui da minha atividade, não é a quantidade de horas de trabalho. O que eu percebi que ele precisa de tempo de respiração. Olha que interessante. Então, por exemplo,
no fim de semana, eu termino de trabalhar todo dia, né? Todo dia não. 6h30 da manhã eu mando os artigos e os áudios, 6h30, aí vou caminhar, aí volto, dou mais uma ralada até 11 horas mais ou menos, e aí, depois de tarde, vou ler, dou mais uma arrumada nos artigos e tal, é assim que é a minha rotina. Na sexta-feira, eu resolvi, depois de 6h30, não trabalhar mais. Então, na verdade, o fim de semana, ele praticamente são 3 dias. Isso foi uma mudança. Isso foi uma melhora do criativo. A segunda coisa, eu lia durante o fim de semana assuntos de trabalho. Não faço mais isso. Eu dou um blackout no criativo. Eu tiro ele do circuito. Vou jogar xadrez, vou fotografar, vou ver filme, vou caminhar, vou fazer outras coisas. E aí, quando eu volto na segunda-feira, tem 3 dias que ele não toca no assunto da escola. Aí ele volta puto da vida que eu deixei ele na geladeira. Volta com força total. Ele vem falando, cara, agora eu vou mostrar pra você como eu sou foda, como eu sou um cara legal, como eu sou diferente. Eu falei, vem, agora tá na tua hora. Vem aí. Então isso foi uma coisa. A outra coisa também, que eu diminuí um pouco algumas atividades à tarde para deixar ele mais... Então ele funciona. Então, a coisa está ficando mais robusta, né? Mais robusta, ficou uma coisa interessante. Tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que foi uma sacada, que vai aparecer no artigo de amanhã. Nós estamos, na verdade, falando do mês, né? Mas vamos falar do dia. Eu estou lendo um livro que eu achei muito bom, de um cara chamado James Clear, se eu não me engano o nome do cara. O sobrenome é Clear. E o nome do livro é Hábitos Atômicos. Não sei se vocês já leram. Não. Aí, naquele livro Lunáticos, lá no finalzinho, o cara fala da teoria da inovação. Me deu essa pista. Aí eu falei, cara, na verdade, se tem uma teoria, tem uma ciência. Aí eu falei, cara, no fundo, todos esses autores que eu estava chamando de motivacionais, excelentistas, originalistas, são conceituadores da inovação. E aí nós temos 2 tipos de inovação. A inovação pessoal e a inovação de grupo, que pode ser empresa, pode ser qualquer tipo de inovação. Então, quando eu estou lendo esse livro agora, quando você trabalha, então, desenvolvendo a ciência da inovação, aí você pega o livro desse cara, ele está falando de inovação pessoal, ele não fala esse nome, mas ele começa a falar de inovação pessoal, cara, é uma aplicação direta, Tomik, para a inovação empresarial. Olha só, eu estou lendo hoje, o cara diz assim, nós temos 3 tipos de mudança que a gente pode promover. Ele está dizendo, uma mudança dos hábitos, que você quer mudar só o hábito. Depois ele fala uma outra, ainda vou trabalhar melhor isso. E a mudança de identidade. E o que é interessante, ele fala, a que funciona é a mudança de identidade. Quando você vê determinadas empresas que dizem que estão inovando, elas na verdade não estão se repensando. Elas estão querendo mudar determinadas práticas, mas continuam com a mesma cabeça. Então ele está falando de inovação pessoal e eu estou jogando para inovação empresarial, direto.
Porque ele não é. Ele falou que está trabalhando com teoria comportamental, teoria motivacional. Não é isso, galera. Existe uma coisa chamada ciência da inovação, que trabalha mudança, motivação, comportamento, hábitos, pensamentos, mas o guarda-chuva maior é a ciência da inovação. Eu achei isso top, porque aí isso dá o guarda-chuva para tudo que eu estava trabalhando. E aí eu separei nesse artigo, inovação pessoal, inovação grupal, e aí você vai pegando o cara que está falando sobre inovação pessoal e vale para tudo. Vale para a sociedade. Olha ele aí. Se liga, depois tá falando aí, se aprender. Então, isso é legal. Bom, para a gente não perder o foco, né? O mês, eu acho que a gente está nessa jornada dos livros. Eu iniciei a ideia de indicações, aí dei uma olhada em várias indicações, achei que não ia agregar muito e resolvi voltar para o meu modelo, que eu acho que funcionou na temporada passada, de escolher os livros. Então estou escolhendo muito assim, indicação da Amazon, eu dou uma olhada no 1, 2 ou 3 e escolho um. Aí vou nessa. Eu acho que dos livros que eu li até agora, né, já estamos lá a meta é 15, né? Já estamos no 7º. Estamos bem, porque são 7, tem que ler mais 7, ainda faltam 4 meses. Capaz da gente bater o recorde de 15 livros, passar dos 15. E aquele livro do Problemas Oba, acho que foi a Fernanda que indicou, não foi, Fernanda? Foi. Achei bom, achei que está entre aí os mais interessantes, principalmente pelo título, né? E depois tem aquele outro do... Hoje, quando eu falo erros, oba, erro, oba. E tem aquele outro cara também que falou que é interessante, do Fazer Acontecer, que eu achei bom. Esse Lunáticos do Safi, muito bom. Esse do Fazer Acontecer, o que eu peguei, que eu usei agora, no dia a dia, agora se demora 2 minutos, faz logo. Né? Se você vê um negócio e você fala, cara, é só 2 minutos, resolve logo. Entendeu? Não fica jogando para depois. Se é mais que 2 minutos, aí tu deixa para depois. Mas é 2 minutos, resolve logo. Então, até 5 dá para brincar disso. Então foi um livro que eu agreguei, que você vai trazendo coisa, né? Eu acho que tem interessante. O Lunáticos. Vou dizer que o Lunático foi até o melhor livro que eu li até agora. Ele faz um estudo a sério. É ciência da inovação. E ele faz um estudo profundo sobre bimodalidade. É o primeiro livro que eu li que o cara faz um estudo profundo de bimodalidade. Aquele livro Emergência, ele faz um estudo dos conflitos entre descentralização e centralização. É bimodalidade? Esse não. É um livro sobre bimodalidade. E as histórias que ele conta da guerra, isso me marcou profundamente. Nunca mais vou esquecer a história do Vannevar Bush, que cria um ambiente bimodal para resolver o problema dos armamentos americanos. Isso é uma história fantástica. Fantástica. E aí ele vai contando, né, das dificuldades que as pessoas têm nessa bimodalidade, empresas que só pensavam em disrupção e se ferraram, empresas que ficaram viciadas na disrupção, aí ele cria lá os cases, empresas que são viciadas em incrementalidades, ele também apresenta os cases. Então ele vai mostrando que não é nem uma coisa nem a outra, aí vai um pouco na linha do nosso querido Thomas Kuhn, né? Tem horas que é para você
viver a extraordinariedade e tem horas que é para você viver na normalidade. Uma não é melhor que a outra. Depende da situação. Então isso é muito bom. Eu acho que esse Lunáticos foi show de bola. Fala, doutor Wagner. Tudo bem com o senhor? E esse livro agora, e aí trabalhando com essa ideia da ciência da inovação, esse livro agora sobre mudanças pessoais, porque quando a gente fala de inovação empresarial, a ideia é assim, você vai mudar tudo menos você. E na verdade a ciência da inovação, ela tem que trabalhar de maneira conjunta o pessoal e o grupal. Então esse livro é um livro sobre ciência da inovação, só que esse cara, ele conta uma história, Tomi, que você vai gostar desse livro. Ele conta uma história do ciclismo na Inglaterra, que os caras não ganhavam nada. Aí entrou um treinador que resolveu adotar o método que eu li muito no Joel Moraes, no passado, né? Na temporada passada. Esse livro é muito próximo do Joel Moraes. Aí ele vai, o técnico, ele em vez de fazer grandes mudanças no ciclismo da Inglaterra, ele começa, bota álcool nos pneus, muda o selim, muda a bermuda, muda a cama que as pessoas dormiam, muda o short que eles vestiam. Então ele vai pegando micro detalhes, mas o tempo todo melhorando pequenas coisas. Melhorando, 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 melhorando. E depois ali de 2 anos, a Inglaterra começa a ganhar todas as provas de ciclismo. Ganha o Tour da França, ganha medalha, só na base da melhoria incremental do dia a dia, das pequenas coisas. Que é a ideia que o Joel Moraes já tinha vendido o peixe para a gente, da ideia da presença e das mudanças contínuas que a gente tem que promover. E eu não posso deixar de falar, no encerramento desse mês, do surgimento, né, do fortalecimento, mas de maneira muito robusta. Teve o livro do Kahneman, e aí o livro do Kahneman foi indicado, né, várias pessoas falaram do livro dele, e eu vi o buraco do livro dele. Se ele tivesse falado, existe uma mente que pensa e tem uma mente operacional, vou falar da mente operacional, e aí eu fecho totalmente com ele sobre a mente operacional, as duas mentes operacionais, a mais automática, a menos automática, a rápida e devagar. Kahneman, palmas para você. Mas ele generalizou. E não são só essas duas mentes. E aí eu conversando com a Fernanda, e a Fernanda me ajudou, ela falou, Nepô, é uma mente só. É verdade, é uma mente só com várias funções. Então você tem a função operacional, 2 mais 2, e 75 vezes 56, que aí exige parar para resolver. Mas aí eu cheguei na ideia das mentes pensantes. Cheguei na ideia da mente 1, que é a mente formatada, que é a que a gente é formatado. A mente 2, que pensa sobre a mente 1. E agora cheguei nesse artigo na mente 3, que é a que pensa sobre a mente 2. Então, isso tem a ver com ciência da inovação. E isso cria uma área nova na escola, totalmente diferente.
E nesse livro ele vai falar de 3 situações de mudança e eu consigo perceber claramente. Uma primeira está na mente um, com um pouquinho de mente 2, a outra está na mente 2, indo para a mente 3. São 3 mudanças que você promove. Quanto mais abstrata é a mudança, mais vai para a mente 3. Como é que isso se aplica na, na civilização 2.0? Revoluções civilizacionais pedem uma mente mais sofisticada. Então nós temos aí uma demanda humana para aumentar a musculação da mente 2 e também da mente 3. Quanto mais a gente for aumentando a mente 2, mais vai ter demanda para a mente 3. Não é que elas não existiam no passado, elas existiam, mas elas eram pouco usadas. Um mundo criativo, inovador, precisa dessas mentes. Bom, Fernanda, comenta aí. Eram essas as, pelo menos a princípio, são essas as. Fala aí, meu amor. Vamos lá. A internet aqui tá meio ruinzinha, mas vamos tentar aqui. Olha, eu gostei muito, né, da conversa desse mês. Eu acho que esse negócio de conversar sobre a mente é meio fundamental, né? A clareza, por exemplo, de que você tem uma progressão, né? Você está chamando aí de MP1, MP2, MP3, ou seja, a clareza de que você precisa de uma mentalidade, né? A tal mentalidade 2.0. Eu acho que isso é muito, muito importante. Aliás, sempre achei, mas não tinha esses nomes, né? Não tinha pensado tão profundamente, mas eu sempre saquei que tinha um problema aí, que tinha um problema em que as pessoas diziam, né, que elas confundiam um pouco, que a novidade estava nas ferramentas, que a novidade estava na agilidade, mas uma mentalidade 1.0. Então, o mais difícil, no final das contas, é você fazer essa transformação de mentalidade, essa mudança. Difícil para as pessoas, né? É bastante difícil, né? Mas, então, eu acho muito pertinente. Quanto aos livros, o que eu mais gostei, o Lunáticos eu comprei, mas ainda não comecei. Mas eu gostei muito do Faça Acontecer. Li ele com muita, devagar mesmo, assim, prestando muita atenção. E aí eu só agregaria que, além da sacada dele dos 2 minutos, 5 minutos, o que me chamou muita atenção é quando ele diz o seguinte: gente, na verdade não existe um projeto, existem pequenas ações que você faz por conta de um projeto. E isso, assim, eu achei fascinante, assim, cada vez mais eu acho que a gente tem que trabalhar por pedacinhos. São pedacinhos, claro, pedacinhos conectados, mas é por pedacinho que você acaba chegando aonde você quer, no seu resultado, numa coisa maior. E aí esse cara me ajudou muito. Eu fiquei dizendo, olha só, com aquele jeitinho dele, de família, fala meio da família, fica falando lá, é bem americano e tal. Mas ele me ajudou muito a esse negócio de qual é a aproximação, de sempre a gente ter essa pergunta, né? Com os clientes, obviamente, né? Tipo assim, tá, e qual é a aproximação? E essa aproximação, ela não é mega, é qual é a aproximação. O que nós vamos fazer agora, depois disso? Você está lembrando aí, Então, Fer? Você está lembrando aí? Tem uma outra coisa desse livro dele que eu gostei bastante, que estou usando. Aquilo que você lê e está usando, né? Ele disse uma coisa que eu estou usando também, não é só 2 minutos. Ele fala: se está na sua mente, bota para fora. isso. A mente externa. Criar a mente externa, né? Se está na sua mente, você começou a pensar, e eu acho que eu tenho que fazer tal coisa, vai lá e faz. Não deixa aquilo ficar reverberando na tua cabeça.
Em relação a isso que você falou, da mentalidade, tem aí uma conceituação que eu acho legal separar, que é a seguinte. Mentalidade, existe uma diferença entre mente e mentalidade. Vamos trabalhar um pouco isso. A mente, ela é um conjunto de formatações de forma e conteúdo. Então, quando a gente fala da mente, aí tem a ver um pouco com o McLuhan, o fato de eu estar acessando a internet, de estar trabalhando no Uber, de estar vivendo esse mundo mais autônomo, etc., está mudando a minha mente de maneira involuntária e eu estou tendo que fazer um esforço voluntário para me adaptar. Então, existe um caminhar aí de uma mente que não tem. A mentalidade é aquilo. Eu poderia dizer o seguinte, Fernanda, que a mentalidade é o ato voluntário que eu tenho para eu poder lidar com essa situação. Só que a mente é mais ampla, porque existe uma formatação que é meio involuntária. Então, por exemplo, o fato de eu estar com o celular no bolso, hoje, e há 10 anos não ter um celular no bolso, mudou a formatação do meu cérebro, da maneira que eu penso a vida. Então, isso mudou a minha formatação. Então, essa é a parte da mente involuntária. O que você está chamando de mentalidade é a parte voluntária. É aquilo que eu tomo decisão. E tem coisas que eu não tomo decisão, sem saber eu mudei. Né? Eu mudei a minha maneira de me sentir em relação às coisas. Isso é uma discussão interessante, vale até um artigo sobre isso. Então, nós estamos passando da mente 1 para a mente 2. O que eu te chamei a atenção ontem no artigo sobre escola, sobre educação, é que nós não estamos preparando a mente 2. É o ato consciente de preparar a mente 2. O que a gente precisa fazer para estimular a criatividade, a autonomia, né? Adaptação? Isso tudo é o desenvolvimento. Aí sim, né? Aí, para não confundir, mente 1 e mente 2 é o Sapiens 1, Sapiens 2. Então a gente está construindo a mente 2.0. É o Sapiens 2.0 que tem uma nova mente. Agora, dentro dessa mente, tem as funções. Aí tem o MP1, MP2, MP3, e aí a gente vai trabalhar em cima dessa situação. Recomendo a todos o Lunáticos. É um livro que fala sobre a história da bimodalidade. E eu também aproveitei para falar de bimodalidade. E aí, Tomi, que tem a ver com alguns papos que a gente levou, é a bimodalidade bimodalidade com retorno, que é o que ele fala no livro dele, que é quando você tem uma situação que você precisa criar uma área separada, que é o caso do Kindle, e depois volta para a Amazon aquele produto para incluir aquilo dentro do modelo. E tem a bimodalidade sem retorno, quando você tem, como é o caso agora, um ambiente fora na sociedade que tem outra filosofia administrativa, não volta para trás. Então aquilo me deu base, mais consistência naquilo que eu inclusive falei nos meus últimos 2 livros. Átila, o que você tem a comentar aí? Quase nada. Estava fazendo um trocadilho aqui com as palavras de Fernanda, porque ela fez a pergunta, né? Qual é a próxima ação? E aí eu me lembrei, eu tinha escrito um negócio para comentar ainda sobre aquela fase inicial, mas como você estava na empolgação, eu deixei para chegar a esse momento. Eu nasci dentro de uma empresa de material de incêndio, combate a incêndio.
O comércio do meu pai começou com telefonia, né? E com energia elétrica, levou a energia elétrica lá para o nosso estado, um tempo, lá nos anos 60, e depois ele foi fazer toda a implantação de telefonia e depois passou para material de combate a incêndio, foi na época que eu estava nascendo. Então, o grande lance do incêndio, ele é considerado um fogo fora de controle, porque o fogo sempre ele é controlado, né? Ou ele pode ser descontrolado pelo incêndio, mas fogo está controlado. No seu fogão, você liga o fogo, ele está ali sob controle. Então, o que é o fogo? A gente chama de triângulo, né? O triângulo do fogo. Tem combustível, tem o oxigênio e tem o calor. Né? Onde a grande parte que vai queimar é o combustível, né? Seja de qualquer forma. Né? Precisa de um ponto de ignição, que é o calor, e precisa do oxigênio. Depois tu vai falando sobre umas oxigenadas que ele andou dando aí, e que essa oxigenada foi o que andou mudando o nosso paradigma. Ou seja, eu preciso de um percentual de oxigênio para fazer queima, para queimar o nosso fosfato aí. Né? Então, para botar um fogo numa madeira, eu preciso de ter ali pelo menos uns 16% de concentração de oxigênio. Na natureza tem 21%, se você baixar de 16%, o fogo apaga. Certo? E aí é o fogo que a gente chama de apagar por resfriamento ou isolamento, dependendo da ação inicial. Então, quando você começa a colocar que você aumentou a oxigenação, você deu um push para olhar algumas coisas que a escola já olhou e você está revisitando, como eu já comentei outras vezes, só que agora colocando com um novo olhar. O que aconteceu comigo observando os artigos do mês? Como eu separo o NEPO dos artigos que o NEPO dispõe para a escola. Assim, o quanto que o NEPO se transforma para trazer um conteúdo transformador. E a primeira coisa que veio no início do papo aqui é que se você não estiver disposto à mudança, você não vai conseguir mudar nada. A primeira mudança acontece em você, não é a mudança que acontece onde você chega, entre aspas, com as novas regras, proposições, propostas, projetos. Então, a mudança do olhar, e tem muita gente que gosta muito de usar os termos aí, né? Formas de pensamento, mindset, setup, entendeu? Mas é extremamente vantajoso pensar nisso. Só para dar uma ideia, eu tenho um carro, eu estou numa estrada. Se eu saio da estrada e vou pegar uma areia, um terreno arenoso, eu pego o mesmo carro e calibro o pneu para uma calibragem menor para enfrentar aquele desafio. Então, eu tenho que regular o veículo de acordo com o ambiente que eu estou fazendo isso. Quando eu faço uma análise numa Fórmula 1, os caras estão usando altíssimas tecnologias para ganhar 1/1000 de segundo numa determinada ação. É extremamente qualificada a especialização da inovação numa Fórmula 1 para ter um ganho de performance que, naturalmente, quem fica 15 minutos esperando um transporte coletivo não daria a menor bola. Então, quando a gente começa a olhar a nossa capacidade de transformar o olhar, já é como se fosse o primeiro passo da caminhada das demais mudanças que a gente vai fazer a aplicação. Então, eu mudando o meu olhar, eu mudando a minha postura, eu mudando o meu pensamento, naturalmente eu vou fazer uma oxigenação nas minhas ações. Elas vão ganhar outra vibração, outra, como é que chama? Empolgação, motivação, estímulo. Eu vou encontrar essa postura, inclusive voltada para a liderança, né? Para as realizações que vai fazer. Poxa, o cara está ali sendo ousado, fazendo um negócio diferente, está conseguindo um resultado, vai virar referência. Virou um processo natural, mas é uma coisa que tem que ter a inclinação, que tem que ter o movimento, né? E é aquele movimento que muitas vezes a gente entra na leitura mais filosófica, aproveitar até que o professor Lauro chegou aí, quando a gente diz o cais do porto é o lugar em que o navio está mais seguro. Mas não foi para isso que foram feitos os navios, né? Então, a gente tem que encontrar o momento de
equipar, de organizar o nosso almoxarifado, revisar os motores, dar aquela incrementada, portanto, a própria oxigenada e partir mar afora para enfrentar as novas conquistas. Tá? Então, eu vejo que isso foi muito, muito legal. Tá? Apesar de que eu não faria as críticas diretas que você fez no Kahneman, né? Mas eu entendo o olhar da escola por isso, né? por essa leitura que você fez. O que eu acho interessante, e isso aí eu acho que eu agradeço talvez ao Joel e alguns outros, né? Para você conseguir chegar num um determinado nível de excelência, eu hoje, assim, estou aqui nessa casa, aqui eu botei, por acaso aqui, eu estou fazendo a live sentado no sofá. E eu preguei aqui na parede, aqui no negócio, um suporte para fazer a live. Isso aqui foi pensando nas melhorias. Melhoria na escola, melhoria no computador, melhoria na cozinha, melhoria na faxina, melhoria. Então, o que eu percebi, galera, é o seguinte: a mente 2, a mente 2 é uma mente que reflete sobre a mente 1 nos hábitos pequenos. Então, conforme você vai colocando a mente 2 para trabalhar o tempo todo, ela vai se musculando e ela vai ficando cada vez mais com um corpinho gostoso, sabe? Ela vai ficando musculosa. Então você começa a ver em tudo. Eu percebo isso em tudo. Toda hora eu estou falando, cara, mas isso aqui podia ser melhor. Ah, isso aqui eu vou mudar. Isso aqui não está legal. Por que está assim? Né? Hoje, por exemplo, eu ia comprar um aromatizador que tem no banheiro. E aí tinha um restinho na cozinha que eu tinha encostado na cozinha, porque eu falei, cara, por que eu não pego o aromatizador da cozinha e boto um pouco no banheiro? Porque aqui na cozinha não está funcionando, não estou mexendo com isso. Aí já enchi, já não precisei comprar tão cedo. Isso é a musculação da mente 2 o tempo todo. E isso se reflete no trabalho. Porque a musculação da mente 2, a mente não quer saber. Galera, a mente 2, ela não quer saber, ela não é profissional. Ela faz tudo para tudo. A mente 2, ela faz tudo, ela resolve qualquer coisa. Ela gosta de ficar resolvendo. Seja a faxina, seja a arrumação da casa, seja falar da ciência da inovação. Para ela não tem diferença nenhuma o aromatizador e a ciência da inovação. Ela quer ficar ali trabalhando. Enquanto você está dando alimento para ela está musculando, ela está ficando forte. E ela vai melhorando em tudo, inclusive na atividade principal. Então, isso é muito interessante. Então, eu acho que você está dominando a tua vida por completo em todas as áreas, colocando tudo você tem controle. A mente 2, ela ajuda muito, aí reverbera no trabalho. Tomic, comenta aí. Bota o som. Tá sem som. Oi, boa noite. Melhorou? Opa, total. Tá. Bom, é a primeira live da minha participação, né? Então, fico feliz de estar com vocês, né? E lógico, ouvindo o que eu ouvi esse mês, você posta 5 e pouco, eu também acordo um pouquinho, mais ou menos nessa hora, um pouquinho mais tarde. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem uma palavra-chave nesse movimento que nós estamos todos envolvidos, que é a aprendizagem, né? Eu acho que tanto nós, indivíduos, como as empresas, né? Eu sempre tento, nos seus áudios, nas suas colocações, de alguma maneira,
trazer para o meu dia a dia e fazer esse trabalho que você diz de crescimento diário, de revisão. E aí eu acho que é muito importante, às vezes, nesse movimento de aprendizagem, e por que você realiza, ou por que nós estamos todos juntos aqui e trabalhando pela aprendizagem? Porque, na verdade, é isso que nos faz crescer ou que nos dá a possibilidade de crescer. Eu acho que esse é um ponto. E quando a gente fala de aprendizagem, eu tento classificar a aprendizagem, e, na verdade, não é uma classificação que eu inventei, mas é lembrar um pouco um livro que são do Tom Kelly, né? Que ele fala das faces da inovação, né? E tem uma coisa que é importante daquilo que nós estamos fazendo, que fizemos esse mês e que nós estamos fazendo. A primeira questão, capacidade de a gente observar o comportamento humano, né? Compreender as pessoas, né? Conversar com as pessoas, entender o ponto de vista delas, o seu ponto de vista, o ponto de vista dos colegas aqui, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que eu considero importante nesses nossos encontros. A segunda questão que eu acho importante é, na verdade, eu sempre procuro pegar os conceitos e, de alguma maneira, colocar isso, passar essas ideias do papel, ou essas ideias que são colocadas, para a prática, né? Então, aí vem um pouco aquilo que você falou esse mês, também tem falado da tentativa e erro, né? Aliás, no áudio de ontem ou de hoje, você falou muito dessa questão do erro, de transformar o erro num mandamento, né? Então, eu te diria que o primeiro aspecto da aprendizagem é ter essa pessoa que é uma espécie de antropólogo, né? Do comportamento humano, enfim, nesse sentido. E na questão aí do tentativa e erro, eu acho que essas são as pessoas que estão dispostas sempre a correr riscos e a errar, né? Porque, na verdade, a gente aprende com esses mesmos erros, entendeu? Quer dizer, eu acho que os inovadores são aquelas pessoas que estão testando novas ideias, novas abordagens, estão sempre, de alguma maneira, vamos dizer, são indivíduos que eu te diria otimistas, né? Eu acho que são pessoas que, de alguma maneira, têm essa habilidade também de dividir problemas, né? Enfim, vamos dizer, se a gente poderia criar uma persona, né? Talvez seria uma pessoa que tivesse ali toda hora fazendo alguma experimentação, sendo um experimentador, né? E aí, no fundo, eu acho que é mais ou menos isso, né? Quer dizer, que na verdade também, como é que você liga depois tudo isso, né? Enfim, assim, eu queria dar algum testemunho, né? No sentido de dizer dessa interação que nós temos diária, que eu reputo muito boa, diferente de outras formas de aprendizado, porque nós estamos construindo diariamente e questionando diariamente as coisas. Isso é muito importante. Não é uma aula dada, não é uma videoaula que depois isso, vamos dizer, se transforma numa prova em que você é avaliado e tudo mais. Eu acho que aqui é diferente, é um ambiente diferente, né? Eu até diria que é um ambiente que tem uma velocidade muito intensa, na minha opinião, né? Mas, por outro lado, é muito saborosa, é muito agradável, porque ela é muito construtiva, né? É isso que eu tinha para dizer inicialmente. Eu acho muito interessante, né, do que você falou,
Primeiro, eu acho que a gente está construindo, na minha visão, resgatando, né, aquilo que os gregos fizeram lá na renascença deles, lá, o conceito de aprendizado, aprendizagem progressiva e de comunidade de aprendizagem progressiva. Nós não inventamos isso. Nós só estamos fazendo isso no digital. Os gregos fizeram isso. Então, nesses momentos de passagem, né, de nova civilização, esse modelo é um modelo campeão, porque o nosso compromisso é com o processo, o nosso compromisso é com o aprendizado, é isso. E uma coisa que eu acho que é interessante, quando você fala, nós somos mais inovadores, tem pessoas que são inovadoras, eu acho, dentro desse estudo aí das mentes, uma pessoa que está muito imersa na mente 1, ela tem medo, ela não tem, porque o cara que é disruptor, qual é a característica do disruptor? Ele vai desenvolvendo a mente 2 e ele olha para a mente 1 e ele consegue ver duas mentes. Ele consegue ver dois espaços. Então ele não fica com medo, porque ele percebe que aquela mente 1 não é a identidade dele. Quando o cara ele foi muito formatado, ele não consegue sair da formatação original, ele fica com medo de perder a identidade dele. Então ele não quer mudar. Ele acha que ele que está errando. Porque olha só, Tomi, que é interessante. Se eu digo assim, se chega para mim e fala, Nepo, não gostei, por exemplo, o Átila, eu não faria as críticas que você fez ao Kahneman. Tudo bem. Beleza. Faz parte do processo. Estamos caminhando. Se alguém chegar para mim e falar, pô, mas o Kahneman falou um negócio na página 85 que você não viu, eu falo, não vi. Então, vamos ler. Qual o problema? Eu não vi. Eu comecei a ler o livro e falei, cara, ele generalizou, não gostei, pá, vambora e tal. E aproveitei, né? E bato palma para ele, elogio ele num aspecto. Como elogiei também o meu, como é que digo, o adversário preferido é o Harari, né? É o meu inimigo preferido. Inimigo não, né? É o meu adversário preferido, o meu conceituador preferido, que eu gosto de criticar, né? Então, o que eu chamo a atenção, Tomi, que essas pessoas que têm mais capacidade de lidar melhor com erro, têm uma mente especial diferente. É a diferença da mente, da possibilidade de olhar para outra mente e conseguir perceber que a identidade dele não está sendo abalada. A autoestima dele não está sendo abalada. E o cara que está o cara embolou a forma que ele pensa com ele mesmo. Ele não consegue se enxergar. Ele não consegue se discriminar. E é por causa disso que ele acha que o erro é um erro dele e não porque ele não vê a versão. Essa coisa que a gente criou de imersões e de meses, né? Eu digo assim, cara, eu pensava isso na sexta temporada. Isso aí é sexta temporada, cara. Isso aqui é da sétima temporada. Isso é o Nepo da sétima, cara. Entendeu? Esse é o Nepo da quinta, cara. Sabe? O Nepo hoje tá na oitava, cara. Esquece isso, cara. Entendeu? Acabou. Isso é uma coisa muito... O nome do meu blog, Nepost, Rascunhos Compartilhados. O cara chega pra mim, Nepo tinha um erro. Eu falo, meu irmão, você não viu que é rascunho? Nunca é sempre rascunho, cara. Entendeu? O cara, mas cara, tinha um erro lá, cara, é rascunho, cara. Tá lá o nome, é rascunho compartilhado. Não me joga pedra, não, cara, é um rascunho. Acabou o problema. Wagner, comenta aí. Opa. Fala. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A figurinha do Wagner é igual a roupa que o Laura está vestindo. Bom, Nepo, o que eu posso falar aqui, ó? Eu
eu já tinha lido muitos livros, né? Mas um livro que me influenciou bastante foi um livro chamado Quinta Disciplina, que eu li em 1990 e é um livro do Peter Senge, que falava sobre 5 disciplinas, né? Uma delas, as 5 disciplinas, era o pensamento sistêmico, a maestria pessoal, os modelos mentais, uma visão compartilhada e aprendizagem em equipe. E eu começo a entender esse livro agora, em 2022. O cara escreveu isso lá em 90, mas os conceitos que a gente está aprendendo agora, e quando o Jorge falou aí de aprendizagem, eu me lembrei desse livro que falava de aprendizagem. Quando eu comecei minha empresa em 1996, eu tentei adotar essas cinco disciplinas, né, para trabalhar com as equipes novas que eu estava contratando e começando a trabalhar com essa turma aí. E foi muito difícil, porque eu sabia um pouco sobre teoria e não entendia como é que isso aí podia funcionar na prática, né? Em 1990 não tinha computador e não tinha os trabalhos que a gente fazia, era tudo no papel, né? Comecei a mexer com o computador só lá por 1993. Foi o primeiro computador que eu tive. E hoje eu consigo encaixar tudo o que você está falando, né? Eu consigo entender essas 5 disciplinas, né? Quando eu falo, por exemplo, em pensamento sistêmico, hoje a gente consegue muito mais facilmente, o que você falou, né? Eu estou indo, vamos assim, vamos falar isso aí primeiro. Quando a gente fala em modelos mentais, o meu modelo mental hoje, que era mente 1, e naquela época era mente 1 e continua mente 1 até pouco tempo, eu começo a entender que eu preciso da mente 2 e trabalhar uma mente 2 para você modificar o meu modelo mental do que eu estou vendo, das coisas que estão acontecendo, né? Eu trabalhei com tecnologia, fiz muitas modificações e tal, mas esse pensamento teórico, esse pensamento conceitual, eu nunca tive bem claro. E agora eu estou conseguindo enxergar isso e fazer um pensamento conceitual mais apurado, o que fica mais fácil da gente conversar sobre o assunto, quando eu estou falando com a equipe ou quando eu estou falando comigo mesmo, né? Porque eu estou fazendo essa modificação e sentindo essa modificação no dia a dia. Eu não posso falar assim, ela mudou isso, mudou aquilo. Eu percebo isso na hora de conversar ou de preparar um trabalho. Eu estou preparando muito mais agora com uma mente 2 do que com uma mente 1, aquela mente lógica, muito repetitiva, né? É isso. E eu estou... Esse livro eu comecei a reler, né? E comecei a entender essas 5 disciplinas através do que nós estamos falando, né? Hoje de manhã você falou sobre a mente 3 agora, né? E aí eu já falei, bom, não cheguei nem na 2, ele já está na 3, mas a gente vai chegando lá, né? Então eu estou no reforço da mente 2, o que você falou agora há pouco. Então eu estou musculando a minha mente 2 para começar a trabalhar com a minha mente 3. Olha só, Wagner, vamos pegar aqui o que é a mente 3. Eu digo assim, pegando esse livro do cara, Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Rápido e devagar. Não. Esse é do Kahneman. Eu estou pegando Hábitos Atômicos do Clear. Eu tenho esse livro, a Quinta Disciplina aqui. Eu vou dar uma olhada nele de novo. Eu acho que eu tenho aqui. Tá, lá no Rio eu tenho esse livro. É uma capa meio roxa, meio azul. É azul. E com letrinhas amarelas, se eu não me engano. E o que acontece? O que é a mente 3? Pegando esse livro do cara, você diz assim, a mente 2 avalia a mente 1. Então, é assim, por que eu coloco a toalha perto do vaso e na hora que eu vou no banheiro, eu esbarro na toalha e ela cai? Por que eu não mudo a toalha? Mente 1, botei a toalha ali. Mente 2, por que eu não mudo? Essa é a mente 2. Tudo bem. A mente 2, por que eu não pego o aromatizador que está na cozinha e boto no que está lá no banheiro e adio a compra do aromatizador? Beleza. Por que eu não boto
na porta, como eu botei, um caderninho para fazer as compras e na hora de sair eu só arranco e já saio? Por que eu não penduro na porta de saída um ganchinho para colocar uma sacolinha de compra para não pegar mais aquelas sacolinhas de plástico que estava aqui lotada aqui em casa? Isso é a mente 2. Aí quando eu falo assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui é uma organização da minha casa e eu estou aqui trabalhando então de uma forma diferente e esse ambiente todo aqui que eu criei está fazendo uma integração com a escola e isso aqui é a mente 2 com mente 3, isso é mente 3. A mente 3 não está pensando na bolsinha, nem no caderninho, nem na toalha. Ela está pensando no sistema que eu estou criando. Entendeu? Por isso que eu falei que ele é... Talvez seja isso que ele chamou de pensamento sistêmico. Isso. Esse pensamento ele é teórico-filosófico. Ele não é operacional. Ele não é metodológico. Ele é uma visão mais ampla do processo. Então, se eu tenho a mente 1, eu tenho a mente 2. E se eu tenho a mente 2, eu tenho a mente 3. É a mente que vai refletir sobre o sistema. Então, nesse livro do Clear, quando ele fala, por exemplo, que a gente tem que mudar o hábito, que a gente tem que todo dia fazer uma coisinha diferente e tal, ele está ali trabalhando mente 2. Mas quando ele faz uma reflexão assim do tipo, olha só que interessante, Tomik, que ele diz, eu dei um nome, mudanças baseados em meta não funcionam. Mudanças baseados em sistemas, em processos, funcionam. Quando você não quer atingir uma meta, porque eu quero engordar, eu quero emagrecer 10 quilos. Aí você emagreceu 10 quilos, vai engordar 20. Ele fala, não funciona. Se você se apaixona pelo fato de comer diferente, de experimentar comidas novas e curtir isso, você vai emagrecer como consequência natural de uma nova paixão. Ou seja, perder quilo é consequência de uma mudança de identidade. Isso é mente 3. Não é mente 2. Entendeu? Doutor Lawrence, o que o senhor tem a me dizer? Eu tenho estudado até bastante sobre esse assunto, né? Não me manifesto muito, mas as áreas que eu acho que é muito ligado a isso, e eu já li Kahneman, já li alguns autores sobre isso, mas os autores que a gente mais usa, que eu tenho usado mais, foram dos cursos de neurociência e da ciência cognitiva. Uma das coisas que são nome que se dá, né? Por exemplo, mente 1, mente 2, mente 3, também tem a ver com outros fatores, eu diria genéticas, né? Por exemplo, aquilo que a gente chama de mente 1, quase uma mente reptiliana, é muito importante, porque é a parte que mais economiza energia do corpo. O nosso cérebro consome 25% de toda a energia do corpo. Se a gente vê que pelo tamanho, pelo peso, ele consome muito, muito. E quando a gente cria um hábito, ele começa a gastar muito menos energia. Então, do ponto de vista termodinâmica, é importante que várias coisas elas sejam executadas
executado pela mente 1, que você chama de mente 1. Por quê? Porque ela economiza. E não precisa, por exemplo, escovar dente. Cria esse hábito de escovar, não fica pensando se eu estou indo no dente certo, né? Não precisa, né? Porque senão gastaria muita energia mental e do corpo também. Isso para sobrevivência é importante. Para quem joga tênis, não sei quem joga, né? Quando chega no ponto decisivo, já é provado. O ideal é não pensar. Porque se você pensa, ela vai atrasar seus movimentos no match point. Os jogadores costumam dizer, quando eu entro na sua cabeça, eu ganho o jogo. Porque eu faço você pensar. Quando você começa a pensar, você esquece dos movimentos automatizados. E você começa a errar. Então, tem vários aspectos de vantagem e desvantagem da mentes que a gente usa. Porque nossa mente foi criada para procurar padrão. Toda vez que a gente vê uma coisa, a gente vai no nosso arsenal e tenta identificar padrão que a gente já conhece. Para quê? Para chegar o que a gente chama, né, zona de conforto. Por quê? Para poder sobreviver em certas situações. Por isso, os ratos, eles sentem que tem certo momento que saiu do normal. Ele tem que pegar todas as suas energias, inclusive de digestão, ele joga nas pernas para poder fugir do perigo. Isso tem que ser automático. Ele não pode deixar pensar para fugir. Pensou para fugir, a cobra comeu. O que estou tentando colocar é que tem vários aspectos que a gente, quando chega na área de córtex frontal, é quando a gente entra no reino do pensamento. Aí já é derivado da terceira ordem, né? Então tem derivado da primeira ordem, segunda ordem, derivado da terceira ordem, né? Aí já entra no derivado de terceira ordem. Bom, eu tô falando talvez nada a ver, né? Mas para mim, ela tem uma razão de existir e tem uma razão de por que a gente não pode viver somente na mente 2. Quem vive na mente 2, geralmente são os executivos que morrem de infarto. Porque isso causa uma tensão muito grande. Aumenta a pressão. Pressão arterial, estou dizendo. Então, tem momento que você tem que delegar para a mente 1. Tá? Até para sobrevivência física. Então, tem várias razões. Eu gosto de estudar. Eu trabalho e estudo 16, 18 horas por dia, né? Eu sou notívago. Ontem foi, né? Bom, de ontem para hoje dormi 3, 4 horas, né? Mas eu sei que não posso. Isso vai acabar com a minha vida. Então, aí a gente cria rotina. Tem gente que tem uma rotina rígida. Eu não tenho rotina. Apareceu uma coisa, eu vou atrás. Você fala, isso é mente 2? É mente 2, mas é muito ruim. Tá? É muito ruim fisicamente. Então, não consegui ainda encontrar um bom equilíbrio em tudo isso. E a gente está falando de uma interdisciplinaridade radical. Né? Porque a gente está falando de alguma coisa que é realmente neurológica, faz parte do sistema nervoso, né? Faz parte do nosso reações reptilianas, né? E outra é
faz parte do nosso função executiva, né? Que córtex frontal é funções executivas. Aí, quando muitas coisas têm que ser resolvidas no sistema límbico mesmo, né? Não podemos toda hora jogar para a córtex frontal. Isso é prejudicial à saúde. Então, o duro é encontrar o equilíbrio sobre isso. Claro, quando a gente chega à metafísica, né? Porque além da física é a metafísica, né? E depois tem aquilo que se chamou de epistemológica, ela está acima da metafísica. Por isso que eu chamei de derivado de terceira ordem. Essa parte, realmente, a pessoa tem que ter uma capacidade de abstração absurda para sair da metafísica para ir num nível acima. E nem todos têm esse treinamento de chegar a ter uma derivada de terceira ordem. E são poucas pessoas que têm essa capacidade de abstração. Bom, eu acho que eu falei um monte de groselha aqui, mas tudo bem, né? Que eu acho que é interessante, aí. Depois eu só queria interromper um minutinho. Eu vou ter que sair, porque eu tenho hoje um aniversário da família, né? Mas eu já queria deixar um abraço para todos, né? E dizer para você que você continue contando as histórias para nós, criando histórias e narrativas. Elas são uma forma muito importante de inspirar a gente a conduzir também a nossa jornada. Enfim, agradecer você e a todos, né? De a gente estar sempre podendo, de alguma maneira, interagir e buscar aí um caminho, tá bom? Valeu, cara. Muito obrigado e vamos em frente. Um abraço, Tomik. Um abraço, tchau. Talvez, Laura, se você esteja dando a pista, eu diria que essa mente 3 é aquela, isso que você está falando. A Ayn Rand tem um livro dela que ela faz um comentário sobre a oração da serenidade dos alcoólatras anônimos. E eu acho que talvez a mente 1, mente 2, mente 3, a mente 3 seja exatamente, vou repetir a oração. Serenidade para as coisas que eu não posso modificar. Então, não vou me meter nisso. Coragem para aquelas que eu posso modificar. Ou seja, quais são os meus hábitos que estão me atrapalhando. Aí eu vou atuar, a mente 2 vai atuar sobre esses hábitos. E aí vem a mente 3 que eles dizem, sabedoria para perceber a diferença, que é isso que você falou. Então, a mente 3, ela vai trazer a sabedoria. Ela não vai assim, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, tá, mas por que você vai parar? Qual é o sentido disso? Aí você caminha para a sabedoria, né? E aí você, para trabalhar com a sabedoria, você precisa de um nível de abstração maior. Bom, galera, era isso. Eu acho que foi uma live muito gostosa, muito boa. Estamos entrando aí no mês de setembro. Estou falando para todo mundo aí que eu sei que o Laura tem mais neto, né, do que alunos na Bimodais, né? Ele tem mais neto do que alunos aqui na escola. Mas eu vou ter a primeira, né, agora em setembro. Então, é o meu último mês não sendo avô. Por enquanto eu só sou pai, né? Agora eu vou ser pai e avô. Então, estou com expectativa e vamos caminhando aí na direção aí do aprendizado progressivo. Agradecer a vocês a presença, os comentários. Um beijo para todo mundo e vou botar no ar agora. Amanhã eu boto a live no ar. Tá bom, queridos? Um beijo. Wagner, um abraço. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite.